O vídeo de hoje é sobre Batman, certo? Mas sabia que agora você pode comprar quadrinhos igual o Batman, usando praticamente um Batcartão? Olha só, a Trig tem vários modelos de cartões de crédito para você escolher o seu preferido. Tem os nossos personagens favoritos da DC, os cartões padrões em verde ou grafite, o cartão do Scooby-Doo e a grande novidade, o cartão queridinho da série Friends. E eles são tão legais que você pode até colecionar. Só que, além do visual maravilhoso, os cartões da Trig têm várias vantagens, como por exemplo, o cashback. Você ganha cashback usando o seu Trig nas compras, e você vai acompanhando o valor do seu cashback pelo aplicativo. Aliás, você pode fazer tudo pelo aplicativo da Trig. Lá você também acessa o programa de indicações Trig Friends, e com ele você pode ganhar até R$600 de cashback. É só enviar os convites para os seus amigos e trazer muita gente boa para a Trig. Para cada amigo convidado que for aprovado e pagar a primeira fatura, você ganha 20, 25 ou 30 reais em cashback. Então quanto mais gente, mais cashback você ganha. Dá para comprar muitos quadrinhos extras com o valor que você juntar, né? Peça o seu Trig usando o meu código NERDNATRIG. É só baixar o app na Store do seu celular, e para saber mais sobre as regras do cashback e do Trig Friends, tem o link da Trig aqui na descrição. Fala galera, hoje é dia de Batman Ano 1. É uma história da DC, escrita por Frank Miller e desenhada por David Mazzucchelli no ano de 1987. Uma criança de 8 anos de idade vê os seus pais sendo mortos num beco em Gotham City. 18 anos depois, essa criança está pronta para se tornar o maior vigilante que Gotham e o mundo já viram. O motivo para Bruce Wayne se tornar o Batman é bem conhecido, mas essa história não mostra só o porquê, mas também o como. Como foi o primeiro ano de atuação do Batman? Como foi o seu ano 1? Mas antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história, senta aí. Tenta que lá vem a história. A história começa em janeiro daquele ano, com o, na época, tenente da polícia de Chicago, James Gordon, se mudando para Gotham City. Gordon chega na cidade de trem, vendo a sujeira de perto e agradecendo pela sua esposa grávida, Bárbara, tá indo para lá de avião, onde só se vê a cidade de cima, e de longe ela até parecia uma boa cidade. Só que em outro avião, quem também chegava em Gotham naquele mesmo dia, lamentando porque ter ido de trem talvez seria a melhor opção para conhecer melhor a sua cidade, era o jovem bilionário de 25 anos, Bruce Wayne, que volta aos Estados Unidos depois de 12 anos fora do país. No departamento de polícia de Gotham, James Gordon é recebido por um colega, o detetive Arnold Flass. E ali ele conhece o seu superior, o comissário Gillian Loeb. Enquanto na mansão Wayne, Bruce chega ao encontro do seu velho mordomo e amigo Alfred. Naquela tarde, Gordon sai numa ronda com o detetive Flass para conhecer a cidade. Mas Flass para quando vê alguns garotos na rua e ele simplesmente os espanca sem motivo. Então, em um mês de serviço, Gordon percebe como Flass representa uma pequena fração da corrupção que existe na polícia da cidade e que se estende até o escritório do comissário. Flass é imprudente, irresponsável e não deixa de aceitar um suborno quando existe a oportunidade. Mas o código moral de James Gordon é forte e ele se recusa a ceder a qualquer tipo de corrupção. E isso começa a incomodar algumas pessoas. Naquele mesmo período, Bruce Wayne desempenhava o seu papel de playboy bilionário. Mas no fundo, ele estava de volta em Gotham se preparando porque ele quer vingança pela trágica morte dos seus pais. Até que em março daquele ano, Bruce sabia o que precisava fazer contra o seu maior inimigo. Ele precisava conhecê-lo melhor.
Mas no mesmo período, James Gordon também criava inimigos. E depois de um dia de trabalho, ele é surpreendido por 4 homens mascarados e é brutalmente espancado. Mas ele reconhece a risada de um deles. Era o detetive Flash. Bruce Wayne veste roupas comuns e cria uma maquiagem falsa, uma cicatriz no rosto para evitar que seja reconhecido. Porque naquela noite ele vai atrás do seu inimigo. O seu inimigo é o crime, a corrupção que dominou Gotham City, o mal que matou seus pais num beco daquela cidade. Então, andando por um bairro pobre, ele vê isso de perto. Bruce vê um cafetão maltratando uma pequena adolescente chamada Holly, e Bruce o confronta por causa disso. Isso cria uma confusão e o cafetão o ataca. Mas Bruce Wayne viveu 12 anos fora do país, não em férias, mas em treinamento, se preparando para aquilo. E com o conhecimento em centenas de artes marciais, ele estava preparado. Ele tinha a habilidade, mas não tinha o método ainda. Por isso, ele não gera medo nenhum. Então, enquanto Bruce golpeia aquele cafetão, a pequena Holly consegue surpreendê-lo com uma facada na perna. E com isso, as outras pessoas em volta se amontoam em cima dele. E as coisas ficam ainda mais complicadas quando uma mulher muito habilidosa vê tudo aquilo e parte para cima de Bruce também. Essa mulher era Selina Kyle. Mas a situação fica pior ainda quando a polícia aparece e dá um tiro no ombro de Bruce, que cai sangrando, e os policiais o levam preso numa viatura. Mas Bruce não pode ser pego, não no seu primeiro dia contra o seu inimigo. Assim, ele se solta, quebrando aquelas algemas. Ele nocauteia os policiais que acabam capotando a viatura, e assim ele foge totalmente machucado e derrotado. Ferido e sangrando, Bruce volta para a mansão Wayne. Ele falhou completamente. Falhou com a memória dos seus pais. Afundado numa poltrona no seu escritório, Bruce diz isso para um busto do seu pai Thomas Wayne. E ele não tem mais esperança. Bruce até pode usar um sino que tem ali para chamar o Alfred para costurá-lo. Mas Bruce sente que talvez seja melhor acabar com tudo e morrer ali mesmo. Então ele lembra da noite há 18 anos atrás, em que um ladrão comum atirou e matou Martha e Thomas Wayne num beco qualquer nas ruas da cidade, o deixando órfão. E ele não podia permitir que mais alguém sofresse como ele sofreu. Mas Bruce precisava de um símbolo, de algo que gerasse medo nesses criminosos. O mesmo medo que ele sentiu naquela noite num beco escuro. Então, de repente, um morcego estilhaça os vidros daquele escritório. Um animal que Bruce tinha medo quando criança. E ele pousa bem em cima do busto do seu pai, como se fosse uma mensagem. Assim, Bruce sabe o que deve fazer. Ele vai se tornar o morcego. Enquanto isso, James Gordon, todo machucado, pega o seu carro e vai até um bar onde os amigos de Flash se reuniam. E quando o próprio Flash sai dali alcoolizado, Gordon aproveita. Ele o confronta agora cara a cara, um contra um. Inclusive Gordon lhe dá um taco de beisebol como vantagem. E mesmo assim, sozinho, Flash não é capaz de segurar James Gordon, que o espanca e o deixa sem roupa, amarrado no meio da neve, humilhado. E claro que por essa humilhação, Flash nunca iria contar o que realmente aconteceu ao comissário. Mas ele entendeu o recado. Em abril daquele ano, Gordon já está mais habituado com a cidade. Inclusive, quando um criminoso faz crianças de refém, é Gordon quem corre para lá. Porque se os homens do comissário Loeb invadissem o local à força, a situação seria pior. E quando Gordon chega pacificamente, ele acalma o homem que era doente mental e o desarma, salvando as crianças. Mas os homens de Loeb não gostam muito disso, de como Gordon não é corrompido pela cidade. A única coisa que abala Gordon é pensar na sua mulher grávida e imaginar uma criança crescendo em Gotham.
Enquanto isso, nas ruas, Bruce Wayne fazia a sua estreia como Batman. Ele ataca um grupo de adolescentes que roubam eletrônicos e os intercepta na escada de incêndio de um apartamento. Mas a luta se mostra mais difícil do que deveria quando um dos garotos quase cai de uma altura considerável e isso o mataria. Mas Bruce não é um assassino e enquanto ele tentava salvá-lo, os outros o atacavam. Só que no fim, com muita dificuldade, ele consegue nocautear os três. Na verdade, Bruce teve sorte. Ele ainda tinha muito o que evoluir. Em um mês, os rumores de um Homem-Morcego começaram a circular por toda Gotham. E o tenente James Gordon é posto no caso para caçar esse vigilante. Inclusive, o detetive Flash está ali com um colar cervical no pescoço porque teve um encontro com o Homem-Morcego e ele diz como ele parece uma criatura não humana, capaz de desviar de tiros e de jogar projéteis das mãos. O que Flash não contou é que ele foi pego pelo Batman durante um encontro envolvendo tráfico e propina. Naquela noite, acontece uma festa na mansão do prefeito, onde ele está dando um jantar para os mais ricos e influentes da cidade, incluindo o comissário Loeb e o empresário criminoso e mafioso Carmine Falcone. Ou seja, pessoas que comandam tudo, até mesmo com crimes e corrupção. Mas nesse momento, uma granada de gás invade a sala de jantar. As luzes se apagam e o Batman aparece dizendo que eles comeram bem. Comeram a riqueza e o espírito de Gotham. Mas agora o banquete acabou. Nenhum deles está a salvo dali em diante. E se alguém ainda duvidava da existência do Homem-Morcego, agora todos têm certeza que ele era real. Claro que com isso, o comissário Loeb cria uma força-tarefa maior ainda para capturar o Batman. E nas semanas seguintes, eles encenam até mesmo roubos falsos para atraí-lo. Mas o Batman era mais inteligente que isso. Então Gordon tenta investigar suspeitos. E o seu primeiro palpite de quem seria o Batman é o promotor de justiça Harvey Dent. Mas Harvey tinha um álibi para todas as questões e Gordon o risca da lista de suspeitos. E Harvey com certeza não era o Batman, porque ele na verdade tem ajudado o Homem-Morcego no combate aos criminosos. Nesse dia, quando Gordon sai do escritório de Harvey Dent com a detetive Sarah Essen, a sua atual parceira no caso, eles quase sofrem um acidente causado por um caminhão descontrolado, e o veículo ia em direção a uma pessoa na rua. Gordon tenta ajudar pulando no caminhão onde o motorista estava sem controle, mas um acidente aconteceria. Só que o Batman estava ali e salva aquela senhora no último minuto. Só que quando o acidente é evitado, a detetive Essen já tinha o Batman na mira. Mesmo cansado e machucado, o Homem-Morcego a desarma e ele foge por um beco. E nesse momento, os policiais de Gotham chegam e partem atrás daquele vigilante mascarado. Mas Gordon, depois de vê-lo salvar uma senhora, como ele próprio estava tentando fazer, começa a pensar que talvez o Batman não seja uma criatura maligna como dizem nos arquivos da polícia. Mesmo assim, os policiais partem atrás do Batman até um prédio abandonado, onde o comissário Loeb autoriza o uso de força letal. E então, o chefe da polícia envia um helicóptero para bombardear o prédio e acabar com o Batman. A explosão é ouvida até longe dali, mais precisamente no apartamento de Selina Kyle, que vivia com seus gatos e com a jovem Holly. Os destroços do prédio caem em cima do Batman, que tentava se manter vivo e escondido. E a busca por ele, inclusive, é transmitida na TV. Porque dentro daquele prédio, a equipe de polícia fazia as buscas. Enquanto pessoas se aglomeravam em volta do local e até um helicóptero com o comissário Loeb se aproximava, lá dentro o Batman conseguia se manter escondido, até que ele aciona um dispositivo que vai ajudá-lo na fuga. O Batman se recupera, mas acaba sendo encontrado pelo grupo de policiais ali dentro. Só que o Homem-Morcego tinha um plano, e ele os atrai para um dos cantos daquele prédio. E destruindo um pilar, ele consegue contê-los com a queda do teto.
E enquanto o Batman golpeava e nocauteava os policiais que o caçavam, o seu plano de fuga se aproximava. Uma nuvem de morcegos vindos da Batcaverna embaixo da mansão Wayne, que são atraídos por um dispositivo supersônico até ali. Assim, centenas de morcegos fecham a visão das pessoas em volta do local e até do helicóptero ali de cima. E com isso o Batman os usa de cobertura para mascarar a sua fuga do local. E assim, ele usa uma das motos dos policiais para sair dali, enquanto o ataque dos morcegos obriga que todos os que estavam por ali tenham que ser vacinados contra a raiva. O plano de fuga do Batman foi perfeito. E mais tarde, Gordon e Sarah Essen ficam tentando deduzir quem seria o vigilante mascarado. Quem teria dinheiro suficiente para aquele monte de dispositivos? E um possível suspeito é Bruce Wayne. Mas Bruce tem um álibi. O seu mordomo Alfred diz que ele estava esquiando na Suíça durante o recente incidente. James Gordon e Sarah Essen têm passado muito tempo trabalhando juntos nesse caso, e os dois acabam se aproximando cada vez mais pelos mesmos interesses. Até que num desses dias, depois de um trabalho até tarde e de um jantar, os dois se beijam. Mas Gordon tinha uma esposa grávida em casa esperando por ele. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Selina Kyle decide que está na hora de seguir em frente, de se mudar daquele bairro, e leva a sua amiga Holly junto com ela. E inspirada pelo que aconteceu um tempo atrás com o Homem-Morcego, Selina decide comprar uma fantasia também, uma roupa de gata, e isso iria lhe render muito mais dinheiro, porque ela seria a Mulher Gato. Mesmo sabendo que o que vem fazendo é errado, Jim Gordon continua tendo um caso com Sarah Essen. Até que em setembro daquele ano, ele lhe dá uma pulseira, um presente que deveria ter sido dado à sua esposa grávida. E com isso Sarah se sente mal e decide terminar tudo, inclusive pedindo transferência para a polícia de Nova York. Poucos dias depois, um traficante de drogas chamado Jefferson Skivers é solto da prisão e Gordon tenta de tudo para que isso não aconteça, mas ele não tem o que fazer. Só que se tem alguém que pode impedir isso, esse é o Batman. E o Homem-Morcego já estava investigando esse assunto. Acontece que os crimes de Skivers fazem a ligação do detetive Flash ao crime organizado. Então, depois de receber uma visita particular do Batman, Skivers entrega todas as informações que tem sobre Flash, e o detetive passa a ser investigado. Essas informações foram entregues diretamente ao Tenente Gordon e não ao Comissário Loeb, e o comissário não gostou nada disso. Então, para mostrar o seu descontentamento, Loeb expõe para Gordon uma foto de uma câmera de vigilância que flagrou Gordon e Sarah Essen se beijando. E Loeb está mais do que pronto para expor essa traição caso Gordon continue com a acusação contra o detetive Flash. Alguns dias depois, Gordon vai até a mansão Wayne e ele leva sua esposa Bárbara junto. Gordon faz perguntas para Bruce Wayne, questionando onde ele estava em certos dias, mas o bilionário tinha álibi para todos eles. Só que ao sair dali, Gordon acredita que Bruce esteja escondendo algum segredo. E ele próprio tem um segredo. E com o peso na consciência, imediatamente ao sair da mansão Wayne, Gordon não aguenta mais guardar aquilo e conta para Bárbara sobre a sua traição. Em outubro daquele ano, Jim Gordon continua as ações contra o detetive Flash. E agora que o segredo de Gordon tinha sido contado, não existia mais nada que pudessem usar contra ele. Até que, dia 12 de outubro, a sua esposa dá à luz ao seu primeiro filho, James Gordon Jr. Em novembro daquele ano, Selina Kyle já fez uma série de pequenos roubos a pessoas como o comissário Loeb. Mas o comissário coloca a culpa no Batman por isso. O que irrita Selina, que não quer que o crédito pelo que ela faz seja dado a outro. Então ela decide ir para algo maior, para a mansão do mafioso
Carmine Falcone. Só que ao mesmo tempo, o Homem-Morcego partia para lá também. Mas ele chega atrasado, porque a Mulher-Gato já tinha surgido. Carmine Falcone diz que aquela mulher fantasiada está trabalhando com o Batman, o que a deixa mais irritada com a situação. Só que antes que os homens do mafioso fossem para cima dela, é o próprio Batman quem ataca o grupo e imediatamente ele vai embora dali. Então, para deixar a sua marca, para mostrar que ela não tá com o Batman, a Mulher-Gato faz marcas com as suas garras no rosto de um nocauteado Carmine Falcone. Mas no próximo dia, mesmo hospitalizado, Falcone ainda dá as suas ordens. E uma delas é um pedido do comissário Loeb para acabar com James Gordon. O comissário liga para Gordon no meio da madrugada, indicando que ele precisa entrevistar uma testemunha de um caso banal imediatamente. Mas essa era só uma desculpa para tirá-lo de casa, porque sem ele ficava mais fácil para que Bárbara e o seu bebê recém-nascido fossem sequestrados. Gordon percebe isso e tenta voltar a tempo. E chegando num estacionamento, ali ele até troca tiros com alguns bandidos, evitando que Bárbara fosse levada. Mas o seu filho já estava dentro de um carro que sai dali a toda velocidade. Só que no grupo dos criminosos tinha alguém infiltrado. Era o próprio Bruce Wayne, que já estava investigando a movimentação dos homens de Carmine Falcone. Gordon pega a moto dele e vai atrás do seu filho, enquanto Bruce, sem o seu uniforme de Batman, pega uma bicicleta e tenta seguir o mesmo caminho. Acontece que próximo dali, Gordon alcança o carro que acabou batendo numa ponte na saída de Gotham. E Gordon imediatamente parte para cima de Johnny Vitti, o homem que sequestrou seu bebê. O problema é que num combate entre eles, os dois caem daquela ponte com o pequeno James Gordon Jr. nos braços. E se o bebê caísse daquela altura, ele morreria com o impacto. É quando Bruce Wayne os alcança e se joga daquela ponte pegando a criança a tempo. E assim, ele os salva. Johnny Vitti caiu inconsciente e Jim Gordon agradece aquele homem, que mesmo sem uma máscara, ele sabe que é o Batman. O problema é que Gordon perdeu seus óculos no conflito e não consegue enxergar o seu rosto. Mas não tem dúvidas que aquele é um herói. Dias se passam e, em dezembro, o detetive Flash depõe para Harvey Dent contando toda a corrupção do comissário Loeb, que anuncia uma possível renúncia em breve. Com todo o holofote do caso, Gordon é promovido a capitão. E com Sarah Essen indo para Nova York, ele e a sua esposa Bárbara tentam ainda salvar o seu casamento. Só que a sua preocupação agora é que um louco tentou envenenar o reservatório de água de Gotham. Um louco se autodenominando de Coringa. Mas agora Gordon tem um parceiro na luta contra esse tipo de criminoso. Um herói, um amigo chamado Batman. E é desse jeito que termina a história. Batman Ano 1 foi escrito em 1987 e até hoje é não só um dos melhores quadrinhos do Batman, como também um dos melhores quadrinhos de toda a DC. Em 1985 aconteceu a Crise nas Infinitas Terras, que acabou com os universos alternativos da DC na época, mantendo uma realidade única e padrão. As histórias a partir daí contavam com os heróis estabelecidos, criando a nova Liga da Justiça e tudo mais. Só que alguns roteiristas foram contratados para contar a origem desses personagens, como foi o seu começo nessa nova realidade pós-crise. O Superman ficou com o John Byrne, a Mulher Maravilha ficou com George Pérez e o Batman ficou com Frank Miller. E essa aqui é considerada a origem definitiva do Batman no pós-crise. E do Gordon também. O roteiro é fantástico, te apresentando um Batman novato, apanhando, com tentativas frustradas de combater o crime, mostrando que ele é só um humano que se preparou para aquilo e que ainda está aprendendo com os seus próprios erros.
e fazer o herói mais humano é o que o aproxima do leitor. Por isso muita gente tem o Batman como herói favorito, comigo me incluindo nessa lista. O desenvolvimento de James Gordon, de Selina Kyle e da própria Gotham City são pontos de extrema qualidade dentro da HQ, porque não mostra tudo às mil maravilhas. O Gordon não é um santo. Selina Kyle não é uma heroína e nem uma vilã. E a cidade é corrupta e suja em todos os seus pontos praticamente. E tudo acaba sendo bem explorado em todas as suas camadas. A narrativa alterna principalmente entre Bruce e Gordon para mostrar que os dois estão do mesmo lado, mas por caminhos diferentes, até convergir muito bem no final. A arte, num estilo noir, meio gótico, é algo que além de dar um tom de detetive para a história, traz uma carga obscura e dramática para todos os aspectos do quadrinho. Então, Batman Ano 1 é uma história perfeita para introduzir novos leitores, porque além de ser praticamente o início de tudo, é uma história de uma qualidade extremamente elevada. Inclusive, a HQ ganhou uma animação que, assim como a história original, também é muito bem feita. Ano 1 é só o começo. E esse começo foi sendo complementado com o passar do tempo. Todo esse início de carreira do Batman foi mais desenvolvido depois com o Ano 2 e o Xamã, por exemplo. Mas esses outros quadrinhos são histórias para outros vídeos. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.